Reencontro com Deus. No dia seguinte, Lisa despertou renovada. Após longa noite de sono, sentia-se cheia de esperança. A experiência vivida no dia anterior marcava o nascimento de uma nova mulher. Até aquele dia, Lisa não acreditava na possibilidade de haver vida após a morte. Agora, porém, ela mesma tivera a oportunidade de viver por alguns minutos fora do corpo. Rever a mãezinha querida foi como estar junto a uma fonte de águas cristalinas quando se está morrendo de sede. Embora Lisa não soubesse, suas ideias de suicídio provocaram intenso temor nos amigos que a acompanhavam de perto sua ascensão espiritual. Lúcio obteve a permissão de seus superiores para interceder de modo urgente e antecipar alguns acontecimentos que estavam programados, tal como o reencontro de Lisa com a sua filha através da mediunidade. A visita de Dona Maria também foi uma espécie de rearranjo de última hora, visto que, de modo geral, o plano espiritual costuma agir de modo mais sutil para deixar ao espírito encarnado a liberdade de decidir sobre seu futuro. Os reencontros com nossos entes queridos acontecem com frequência durante o período em que nosso corpo dorme. Muitas vezes registramos esses encontros na forma de sonhos que nos dão uma vaga lembrança dos momentos que estivemos matando a saudade dos que amamos. No caso de Lisa, porém, uma atitude mais ostensiva era necessária. Seu espírito rebelde, durante o velório da filha, tomara a decisão de dar cabo à própria vida. Embora não tivesse comentado com ninguém, era intenção de Lisa ingerir poderoso formicida que sabia existir na despensa da casa. Expedida a ordem de agir sem demora, Lúcio instruiu Dona Maria no que deveria dizer à filha Lisa, através de passes aplicados ao longo do corpo. Lúcio fez com que o espírito de Lisa se separasse do corpo temporariamente num fenômeno conhecido como desdobramento. Tudo ocorreu conforme o planejado. Dona Maria sentiu-se muito feliz por ter ajudado a filha que tanto ama e regressou para junto da neta Fernanda. Por ordem de Lúcio, este, juntamente com outros dois espíritos, combinavam a melhor forma de encaminhar Lisa a um núcleo de atividades espíritas, para que ela pudesse entrar em contato com o espírito de Nanda o mais breve possível. No dia seguinte, uma senhora bateu à porta da casa de Lisa, que atendeu prestativa. Pois não, em que posso lhe ser útil? Bom dia, senhora. Poderia lhe roubar um pouquinho do seu precioso tempo? Disse a senhora com ternura. A simpatia de Lisa pela estranha que lhe batia à porta foi imediata. Se minha mãe estivesse viva, com certeza se pareceria muito com essa senhora, pensou. De fato, Dona Carmelina aparentava 50 anos de idade e possuía longos fios de cabelo loiro misturados a inúmeros fios de cabelos brancos que cobriam a cabeça, adornada por grandes olhos azuis. Por trás do vestido modesto escondia-se uma grande mulher, viúva de um general italiano reformado. O casal havia aportado no Brasil em meados do século XIX, trazendo na bagagem, além dos pertences habituais, um coração cheio de amor por essa nova terra, onde pretendiam criar os filhos e conquistar um pequeno pedaço de chão para cultivar a terra. O casal viveu 30 anos de ventura e felicidade até 5 anos atrás, quando o esposo de Dona Carmelita regressou à pátria espiritual.
juntamente com seus 2 filhos mais novos, durante o naufrágio do navio que os levava em visita à Itália. Dona Carmelita havia ficado no Brasil junto a uma de suas filhas que estava prestes a dar à luz, quando recebeu a triste notícia. Os dias que se seguiam à morte dos entes queridos foram cheios de amargura. Embora tivesse outros filhos, todos eram casados e tinham suas próprias vidas. Dona Carmelita não queria se transformar num peso para ninguém. Ao tomar conhecimento de um lar que amparava crianças órfãs, procurou a instituição para oferecer seus préstimos. Ao contato com outros corações puros e solitários, sentiu renovadas as forças para superar a própria dor. Agora sai de casa em casa buscando donativos para a casa do amor fraterno. Dona Carmelita contou sua história para Lisa, que não conseguia conter as lágrimas que lhes vestiam os olhos. Dona Carmelita, a senhora não imagina como sua visita chegou em boa hora. Há poucos dias enterrei o corpo de minha filha e encontro-me carente de motivos para continuar vivendo. Sinto um imenso vazio dentro do peito, disse Lisa, soluçando. Querida, você não precisa tentar me descrever a sua dor, porque eu a conheço de perto. Tive 9 filhos. 2 morreram ainda pequenos e outros 2 ainda há 5 anos, conforme me contei. Sei o que você quer dizer, porque, embora tenha ainda 5 filhos vivos, o espaço deixado pelos outros 4 ainda existe dentro de mim. Cada filho que parte leva consigo um pedaço de nosso coração e nada pode trazê-lo de volta. Esse vazio fica para sempre dentro de nós, porque não deve ser ocupado por ninguém. Esse espaço é dele, sabe por quê, filha? E como Lisa se mantivesse cabisbaixa, Dona Carmelita tocou-lhe de leve o rosto, fixando meus olhos. Porque, na verdade, eles não estão mortos, estão vivos numa outra dimensão. Como que hipnotizada por aqueles profundos olhos azuis, Lisa perguntou: como a senhora pode ter tanta certeza de que eles continuam vivos? Porque já tive a oportunidade de conversar com meu esposo e com um dos meus filhos. Lisa lembrou-se de que sua mãe comentara no dia anterior quanto à possibilidade dela receber uma mensagem de Nanda. Imediatamente se interessou pelo assunto, questionando: será possível que eu possa receber uma mensagem de minha filha? Acho que ainda é muito cedo, pois ela morreu há poucos dias, respondeu Dona Carmelita. Segundo li no livro dos Espíritos, após a morte, o espírito passa por um sono reparador, cuja instalação e duração varia conforme o grau de evolução espiritual e o gênero de morte que a pessoa teve, respondeu Dona Carmelita. Que livro é esse que a senhora mencionou? Perguntou Lisa, curiosa. É o livro codificado por Allan Kardec, um mestre francês do século passado. Por que a senhora diz codificado e não escrito por Allan Kardec? Perguntou Lisa, visivelmente interessada. Porque não foi ele quem escreveu o livro, ele apenas reuniu em livro os preceitos morais, filosóficos e científicos ditados pelos espíritos. Respondeu Dona Carmelita, solicita. Quer dizer que os mortos ditaram esse livro e então Kardec o codificou? Questionou Lisa, sedenta de aprendizado. Bem, na verdade, os espíritos se comunicam através dos médiuns desde que os homens existem sobre a Terra. Porém, no final do século passado, essas comunicações passaram a ser mais frequentes. Quando eu era criança, meu pai contava histórias de mesas que giravam
e indicavam as letras do alfabeto com os pés formando frases. Elas ficavam suspensas no ar sem o contato das mãos das pessoas. Naquela época, somente as pessoas de má fé se divertiam com essas coisas, que meu pai dizia ser obra do demônio. Mais tarde, Allan Kardec passou a estudar esses fenômenos e percebeu que eles provinham das almas dos que haviam vivido sobre a terra e que dominavam a si próprios de espíritos. Ao longo de vários anos, ele interrogou os espíritos utilizando de vários métodos e reuniu as respostas a essas perguntas. Nesse livro de que lhe falei, ouvi desse senhor quando já era mocinha. Na Europa, ele fez muitos seguidores, mas também foi muito perseguido. Era um homem respeitado por ser um grande professor e escritor de vários livros didáticos. Porém, desde que passou a escrever e estudar o espiritismo, sofreu muitos preconceitos. Dizem que foi perseguido até pela igreja. Em casa, papai não permitia que falássemos de espiritismo. Só fui ter a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos no Brasil, depois da morte de meu amado Francisco, porque ele também era muito preconceituoso. Eu gostaria muito de conhecer um pouco mais sobre essa doutrina, mas sei que vou encontrar resistência por parte de meus sogros. Por que não vai conhecer nossa instituição no final de semana? É uma oportunidade de conhecer o trabalho que realizamos. Quem sabe não se interessa por ser nossa colaboradora. As crianças irão adorar e é uma oportunidade para que entre em contato com outros amigos espíritas e verá que não há nada de mal neles. São pessoas muito dedicadas, quase todos já viveram muitas dificuldades antes de conhecer o Espiritismo e nele encontrar o bálsamo para suas dores. E quanto ao intercâmbio com os espíritos, eu poderia participar das reuniões para ver se recebo uma mensagem de minha filha, perguntou Lisa. Não sei, Liz, o senhor Antônio, presidente de nossa instituição, poderá lhe dar maiores informações a respeito. A conversa entre as duas transcorreu em clima fraterno. Tomaram chá juntamente com os outros moradores da casa. Lisa ocultou de todos os fatos da bondosa senhora ser espírita, referindo-se apenas ao seu coração fraterno em busca de auxílio para um orfanato da cidade vizinha. Ao cair da tarde, Dona Carmelita se despediu de todos, deixando a família de Lisa encantada com sua simplicidade e delicadeza. Ninguém lhe poupou elogios. Talvez coisas mudem quando souberem a que facção religiosa o orfanato e a senhora Carmelita estão ligados, pensou Lisa. À noite, a sós, com Manuel contou para ele o terror da conversa que teve com Dona Carmelina. Animada com o brilho nos olhos de Lisa, Emanuel tranquilizou a esposa, dizendo: Querida, não importa qual a religião de sua nova amiga, o que importa realmente é que Dona Carmelina é uma ótima pessoa e ajudar um orfanato é uma forma muito bonita de prestar caridade. Segundo Jesus, cada vez que colhemos um de nossos irmãos em humanidade, é a ele que acolhemos. Fico contente por saber que você me apoia, querido. Lisa, a única coisa que eu não quero é que você se iluda demais com essa história de receber mensagem de nossa filha. Não quero vê-la decepcionada caso não dê certo essa empreitada. Emanuel
Dona Carmelina garante que conversou com seu esposo através do que eles chamam de médiuns. Eu creio na idoneidade de Dona Carmelina, mas acho que ela pode estar se iludindo um pouco. Sabe como é um coração carente de amor, é facilmente enganado. Às vezes é preciso ter um pouco de malícia. Por isso, no sábado, iremos juntos conhecer o lar do amor fraterno. Espero que seja tudo o que você almeja, mas se não for, quero que esteja preparada. Mamãe sempre disse que os que mexem com o espiritismo são espertalhões, que não titubeiam em enganar as pessoas que lhe dão crédito. Já soube de muitos que se decepcionaram com os tais médios que não passavam de magos e feiticeiros charlatões, ou meros cartomantes e quiromantes. Lisa não fez qualquer comentário, preferiu dormir com a esperança de ter encontrado o caminho que a levaria até a sua filha querida. Alguns dias depois, numa bela manhã de sábado, Lisa e Emanuel partiram num coletivo em direção à cidade vizinha ao encontro do orfanato. Foram 4 horas de viagem por entrada ruim, que fez com que Emanuel se arrependesse de ter saído de casa. Mas pela felicidade de Lisa, sou capaz de tudo, pensou. Logo na entrada da pequena cidade, uma faixa pintada indicava a direção do orfanato e convidava a todos para a doação de amor às crianças abandonadas, além do auxílio material, é claro. Em poucos minutos, o coletivo estacionou em frente da instituição. Era um sobrado alto, cuja pintura pedia reformas urgentes, com grandes janelas e portas de madeiras velhas, rodeadas por um belo jardim. Lisa e Manuel saltaram da jardineira e dirigiram-se ao portão. Tocaram a campainha e aguardaram. Alguns minutos depois, foram atendidos por amável senhor de nome Antônio, que os convidou a entrar. Senhor Antônio aparentava 70 anos de idade. Era um velhinho muito simpático e afável. Lisa e Manuel sentiram-se encantados com a sua voz carregada de amor e ternura. Lisa comentou que tinha sido visitada por Dona Carmelina e se interessou por conhecer pessoalmente as necessidades da instituição. Dona Carmelina é uma de nossas maiores colaboradoras. Ela mora conosco aqui na instituição e trata as crianças como se fossem seus filhos, ou melhor, netos, disse o senhor Antônio sorrindo. Quantas crianças moram aqui? Perguntou Manuel. Atualmente são 30 meninas e 15 meninos, cuja idade varia de entre 0 a 18 anos. Após essa idade, os meninos já podem viver sozinhos e formam pensionatos independentes ou constituem famílias. As mulheres saem daqui casadas. Os moços da região conhecem os dotes das nossas meninas, criadas com uma educação exemplar, que as torna excelentes esposas e mães. Algumas preferem trabalhar em casas de família como cozinheiras, arrumadeiras de pajens, etc. Em 30 anos de existência, somente perdemos uma de nossas meninas. Perderam como? Perguntou Lisa. Bem, uma de nossas jovens fugiu do lar com um jovem sedutor que surgiu na cidade. Soubemos que ele a iludiu com promessas de casamento, mas tão logo ela caiu em suas tramas e ele a abandonou. Não sabemos onde ela se encontra, mas soubemos que ela bem queira me perdoar.
a indelicadeza, senhora, mas ela se prostituiu. Pobre moça, disse Lisa. Venho conhecer as dependências das crianças. Elas estão agora no refeitório. Lisa e Manuel conheceram todas as dependências do orfanato. Tudo muito simples, mas limpo e arrumado. Desceram as escadas em direção ao refeitório. As crianças já haviam tomado suas refeições enquanto os maiores se preparavam para ir à escola. As menores brincavam no jardim. Havia poucos funcionários. A maioria dos colaboradores da instituição eram voluntários. Muitos deles, ex-internos do orfanato, procuravam devolver àquela grande família o carinho com o qual foram por ela tratados. Todos aqui me chamam de pai e os menores me chamam de vovó. Muitos são adotados pelas próprias famílias dos que aqui foram criados. São frequentes os casos de adoção. No que tange aos ex-internos, sim, mas em relação à população em geral, não, respondeu o Sr. Antônio. Acho que isso ocorre porque quem já viveu aqui sabe o quanto essas crianças necessitam de amor. Embora todos nós tentemos suprir-lhes as carências afetivas, eles necessitam do carinho especial que só um pai e uma mãe podem dar. Por isso, quando se casam, quase todos os ex-internos adotam filhos da instituição, mesmo quando têm condições de tê-los pelas vias normais. Porém, os casais que vêm de fora em busca de um filho chegam cheios de expectativas. Invariavelmente querem uma criança recém-nascida de cor branca e de preferência que se pareçam com os pais que vão adotá-los. Chegando aqui, decepcionam-se porque quase todas as crianças são negras. Além disso, os mais velhos, ou seja, os que passam dos 5 ou 8 anos de idade, dificilmente são adotados. Nossa, tão jovens assim, exclamou Emanuel. Vocês têm filhos? Perguntou o Sr. Antônio. Lisa, com a voz embargada, respondeu: há poucos dias enterramos nossa filha. Ela morreu de leucemia. Oh, queira me desculpar, eu nem imaginava, disse o Sr. Antônio, constrangido. Não tem importância, Sr. Antônio. Já é hora de começarmos a nos acostumar com a ausência de nossa filha, respondeu Emanuel conformado, tentando amenizar o clima pesado que ficou. O Sr. Antônio convidou o casal para conhecer as demais dependências da instituição. Visitaram tudo: lavanderia, quarto, refeitório, sala de estar, biblioteca, salão de festas. Restava o parque onde as crianças estavam, mas o Sr. Antônio preferiu não convidar o casal para vê-las, com receio de que sofresse ao ver as crianças que lembrariam sua filha. Lisa observou que uma das dependências da casa não tinha sido visitada e questionou, apontando para determinado salão após o refeitório. O que há naquele salão? Ali é o local onde nós reunimos para orar, respondeu o Sr. Antônio, algo desconcertado, pois já estava acostumado com o preconceito religioso que imperava naquela cidade eminente católica. É ali que vocês evocam os mortos? Perguntou Lisa sem afetação. Estranhando a franqueza de Lisa, o bondoso senhor respondeu: não, senhora, não evocamos os mortos. Eles é que às vezes acham por bem entrar em contato conosco através dos médios.
para nos instruir, consolar, pedir auxílio ou mandar recados aos familiares que aqui ficaram saudosos. Seria possível, senhor, evocar o espírito de minha filha? Insistiu Lisa. Emanuel interrompeu a conversa. Lisa, não fale essas coisas. Senhora, como lhe disse, não invocamos os espíritos. Se a senhora participar de nossas reuniões com assiduidade, talvez seja possível que o espírito de sua filha se comunique. Mas não é tão simples assim. Para que um espírito se comunique conosco, ele precisa satisfazer algumas condições. Primeiramente, ele precisa querer se comunicar. Depois, ter permissão dos espíritos superiores para tal. E, finalmente, precisa haver na reunião mediúnica um médium que tenha a capacidade de entrar em sintonia com seus pensamentos para captá-los e interpretá-los corretamente. O que são médios? Perguntou Emanuel interessado. São pessoas dotadas da capacidade de captar os pensamentos e sentimentos dos espíritos para retransmiti-los através da escrita, conhecida por psicografia, ou pela fala, conhecida como psicofonia. É verdade que alguns até podem ver os espíritos? Perguntou Lisa. Sim, respondeu o senhor Antônio, é o que se chama de vidência. Há também os que os ouvem, sendo chamados de audientes. Lisa comentou os fatos ocorridos com Dona Amélia no aniversário do vovô Pedro e também comentou o fato que Fernanda havia e ouvia sua mãe falecida. Isso é uma prova de que a mediunidade é um dom do ser humano e que não depende de cor, idade, sexo ou religião. Existe desde que o homem existe sobre a terra. As pitonisas e oráculos que eram consultados pelas pessoas sobre o futuro e sobre problemas pessoais desde as civilizações dos antigos gregos e egípcios eram igualmente médiuns? Perguntou Emanuel. Podem ser médiuns verdadeiros ou até mesmo simples charlatões. Na verdade, o espiritismo condena o intercâmbio mediúnico com os espíritos, se ele não tiver um objetivo útil e moral, assim como Moisés no Deuteronômio 18 também condenava, mas não se opôs ao fato de Eldad e Medad profetizarem em nome de Deus. Como fica claro em Números 11, o próprio Moisés era médium e recebia dos espíritos superiores as mensagens divinas que ele julgava receber diretamente do Criador. A Bíblia está cheia de fatos mediúnicos, como a conversão de Paulo na estrada de Damasco, quando ele recebe a comunicação do Espírito de Jesus. Eu jamais imaginei que um espírita conhecesse tanto a Bíblia, disse Lisa, espantada. O Espiritismo é também obra divina, aliás, todas as divisões provêm dos homens, pois Deus é um só. As várias religiões são apenas caminhos que nos levam até Ele, pois todos nós ensinam a amar, respondeu o senhor Antônio convicto. Lisa ia continuar o diálogo quando se viu interrompida por uma menina negra de 5 anos. Tia, você quer ser minha mãe? Lisa baixou-se para conversar com a menina e respondeu com ternura. É a primeira vez que a tia vem aqui. Ainda não sei se estou preparada para ser sua mãe, mas gostaria muito de ter a oportunidade de conhecê-la melhor. Sabe, tia, para ser minha mãe,
Não precisa muita coisa, só precisa ser boa e carinhosa, respondeu a menina, acariciando os cabelos de Lisa. Ao contato daquela mãozinha delicada, Lisa olhou profundamente nos olhos daquela criança. Fisicamente não se parecia com Nanda, mas possuía o mesmo olhar doce e puro, a mesma simplicidade e a mesma ternura para com ela. A saudade doía-lhe no coração que amargurado, batia descompassado. A respiração tornou-se ofegante, as lágrimas brotaram dos olhos e escorriam pelas faces de Lisa. O silêncio era total. A pequena contemplava Lisa com ternura redobrada, dizendo-lhe: Não chore, tia, se você não se sente preparada para ser minha mãe. Seja minha amiga, amor é amor, não importa de quem vem. O importante é que venha, sabe? O vovô sempre diz que nós somos anjos que o Papai do Céu manda à terra para fazer nascer o amor no coração dos homens. Vem comigo, tia, talvez você encontre outra menina que seja do jeito que você quer. Tem a Amanda, que é a branquinha como você, venha. Lisa não resistiu ao doce chamado e seguiu os passos da pequena desconhecida que sabia mais sobre a vida do que ela própria. Como pudera pensar em suicídio achando que sua vida não tinha mais sentido, se ali naquele pequeno mundo tantas crianças imploravam por seu amor? Começava a nascer em seu coração a ideia de que era preciso viver. Mais que isso, era preciso viver com amor, porque esmorecer diante da dor. Por que não lutar? Finalmente, Lisa estava começando a compreender o porquê da vida. Era um momento muito importante para ela. Procurei por Deus nos vários templos e igrejas e não o encontrei. Cansada, desisti de buscá-lo. Um dia abandonei toda a religião, acreditando que esse era apenas o caminho da ilusão. Olhei para o mundo e Deus não estava nele. De repente olhei para um coração solitário, cheio de sofrimento. Pensei que não era a hora nem o tempo de questionar a vida. Ao trabalho caridoso junto aos meus irmãos da humanidade, encontrei Deus. Descobri que Ele estava onde eu jamais o havia procurado. Ele vivia dentro de mim e eu não sabia. Isa.